Quando o Partido Nazista assumiu o poder em 1933 na Alemanha, o país estava mergulhado em uma grande crise econômica devido ao Tratado de Versalhes. A população desempregada era muito alta. As mercadorias produzidas pelas indústrias não tinham escoamento e as sanções e dívidas por reparações limitavam a superação da crise. Assim, ao assumir o poder, o Partido Nazista apontou Jalmar Schacht, um banqueiro e economista alemão, como o ministro da Economia, tendo permanecido no cargo de 1933 a 1937. O seu programa foi eficaz em reerguer a economia alemã, ajudando a consolidar a confiança da população no partido. Isso era instrumental, pois o fascismo tem a necessidade de penetrar em todas as áreas da vida das pessoas, tanto no trabalho, no lazer ou na vida social, para que elas sejam complacentes com a ideologia do regime. E como diz Theodor Adorno, a guerra é inevitável para qualquer regime fascista, e para se preparar para a guerra, o regime precisa de uma economia forte, com muita produção e uma população numerosa e saudável fisicamente. O regime também necessita que essa população esteja moralmente motivada, acreditando que o seu trabalho não serve apenas para lhe fornecer uma renda, mas é uma obrigação para com a sociedade. Assim, o senso de comunidade e solidariedade entre a população e os membros do Partido Nazista deveriam ser muito reforçadas. E é com esse objetivo que foi fundada, em 1934, a Organização de Ajuda à Mãe e à Criança. Essa organização tinha a tarefa de cuidar das mulheres grávidas e jovens mães consideradas arianas. Foi uma organização subordinada ao Gabinete Central para o Bem-Estar do Povo, um dos gabinetes superiores do Reich, sediado em Berlim. Era utilizada pela população geral e principalmente pelas esposas da SS, e agia através da assistência médica e da maternidade, aulas de cuidados maternais e de atividades domésticas, criação de jardins de infância e creches e aulas de ideologia nazista, ou seja, a propagação dos valores e dos costumes arianos. Era também responsável pela criação de casas de adoção, formada principalmente por voluntárias da Liga das Mulheres Nacionais Socialistas. Uma das outras funções dessa organização é tirar as mulheres de seus empregos, pois assim sobrariam mais vagas para que a população masculina adentrasse o mercado de trabalho. Essa organização também incentivava que as mulheres tivessem muitos filhos arianos. Dessa forma, durante o nazismo, estar solteira era mal visto, mas não ter filhos era ainda mais mal visto. Haviam obrigações morais implementadas ideologicamente para se ter filhos e ser uma dona de casa pura. A expressividade dessa organização era tanta que em 1937 foram gastos 78,4 milhões de Reichsmarks com essa organização. Mas surge a pergunta: onde essas mulheres e médicas ou médicos eram formados? Eles eram formados nas escolas do bem-estar do povo, ou NSV. Essa organização era responsável pelo bem-estar social e assumiu essa função a partir de 1932. Outra importante função dessa organização era a propaganda da higiene racial e da ideologia nazista, e tinha como objetivo fortalecer a comunidade de arianos através da assistência médica, sanitária, de pensões, de lazer, de cultura e de qualquer outra forma que penetrasse no cotidiano da população alemã. A NSV chegou a ter 17 milhões de membros em 1943, a segunda maior organização, ficando abaixo apenas da Frente Trabalhista Alemã. Ela era financiada pelo Estado e também por doações privadas, e haviam administrações nacionais, regionais e locais. É claro que para ser beneficiário dessas organizações, tanto da NSV quanto da Organização de Ajuda à Mãe e à Criança, era necessário passar por diversos critérios raciais, ou seja, era restrito a uma parte pequena da população. Essas organizações se mantiveram durante a guerra, com a diferença que agora a economia estava mais flagelada. Com a guerra, elas foram financiadas por doações e principalmente por pilhagens de riquezas de judeus e de populações conquistadas.
e pelas riquezas produzidas por trabalho forçado nos campos de concentrações. Apesar de parecer que o regime estava apenas beneficiando a população, estes avanços no bem-estar social escondiam uma marginalização cruel das populações não arianas, que tinham suas posses confiscadas e eram enviados para guetos, campos de trabalho forçado e campos de extermínio. O regime precisa se infiltrar na vida da população para que tome controle dela. As pessoas perdem o seu direito à liberdade individual. O Estado diz a elas o que pensar e o que fazer. As preferências e manifestações pessoais são apagadas. A repressão por uma padronização da ideologia, das crenças e do comportamento é enorme, e tão material que uma simples denúncia poderia resultar numa prisão ou numa morte. A opressão do regime nas liberdades individuais faz com que a população fique psicologicamente subordinada ao Estado, dando o controle necessário para que este Estado manipule a economia e todo o modo de produção. Devemos ficar atentos com ideologias que tentam te dizer como se comportar, pois a tentativa de padronizar e influenciar as preferências pessoais é característica de ideologias fascistas. Tenta-se, ao máximo, romper a barreira entre o Estado e a vida privada. As pessoas são constantemente vigiadas, estando sob constante ameaça, perdendo o controle de suas próprias vidas. Essa é a realidade que acompanhava o assistencialismo social nazista. O senso de solidariedade era chamado de igualdade repressiva, pois a população não tinha escolha a não ser servir e trabalhar para o regime, até na sua própria vida privada, pessoal.